Nós vamos inicialmente destacar um tema que chama atenção. O Conselho Federal de Nutrição pediu à Agência Nacional de Saúde, a ANS, uma norma que obrigue planos a aceitarem exames pedidos solicitados por nutricionistas. Por que, Manuela, isso é tão importante, estratégico na visão do Conselho? Bom dia. Bom dia, Estevão. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, nós temos na nossa lei federal a exigência de solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento de diagnóstico nutricional, né? Então, isso acontece naturalmente no SUS. Nós somos 35 mil nutricionistas no SUS que prescrevemos e o exame é feito, mas a saúde suplementar, os planos de saúde não aceitam os exames prescritos por nutricionistas. Isso é um problema histórico, né? E a gente está em negociação com a ANS por conta disso. E é interessante porque, do ponto de vista do paciente, o que está em jogo nessa solicitação, nesse pedido do Conselho à ANS? Está em jogo muita coisa, está comprometendo prevenção, impacto na saúde, doença e expectativa de vida, inclusive, né? Por quê? Nós solicitamos exames bioquímicos para analisar nutrientes no sangue, né? A gente não está fazendo diagnóstico de doença, isso é com o médico. A gente quer fazer diagnóstico nutricional. E a gente tem dois aspectos para destacar. O primeiro deles, o que mais mata a população brasileira, porque as doenças que mais matam a população brasileira são doenças preveníveis com avaliação bioquímica, né? Então, exemplo, diabetes, exemplo, doença cardiovascular, próprio câncer, né? Então, na medida em que a gente não consegue fazer um exame bioquímico, a gente está prejudicando a prevenção dessas doenças. Tem um alto impacto, um alto custo para a saúde, né? Por outro lado, a gente também não tem como diagnosticar nenhuma deficiência de vitaminas e minerais sem avaliar a sua concentração no sangue, né? Então, a gente tem, de um lado, as doenças crônicas, do outro lado, o que a gente chama de fome oculta, né? Que é a deficiência de nutrientes como vitaminas e minerais sem serem identificados. Então, a gente trabalha no escuro, né? Então, isso não é bom nem para o paciente, né? Que é também lesado enquanto consumidor, porque tem que buscar um médico para prescrever esses exames, ou seja, ele faz 2 consultas para conseguir entregar para o nutricionista o resultado desses exames. Então isso é interessante, então. Então, o paciente, pelo raciocínio da senhora há pouco, está sendo punido porque se ele vai a um nutricionista para mudar a alimentação, hábitos mais saudáveis, né? E o nutricionista, pelas razões explicadas pela senhora, né, tem que pedir um exame bioquímico para checar falta de nutrientes, até para embasar, né, o cardápio, digamos assim, o plano de saúde alimentar que vocês vão prescrever para os seus pacientes. Se o plano não aceita, ele tem que pagar uma consulta com o médico para ele pedir esses exames, aí sai o resultado e ele volta para o nutricionista, é isso? Exato. Então, isso tem duas questões, né? Primeiro, que ele está sendo lesado enquanto consumidor. A segunda é que, muitas das vezes, ele abandona, né? Então, ele deixa de fazer o exame, ele deixa de prevenir uma doença. Olha como isso é, né, de uma proporção muito grande. Por conta disso, né? Porque a gente não consegue esse aceite dos planos de saúde. Agora, o que está acontecendo na sua visão, como presidente do Conselho Federal de Nutrição, Manuela Dolinski? Diz respeito a uma cultura em nível nacional de que realmente só um médico pode ou poderia pedir esse tipo de exame. É um exame relativamente simples. Vocês estão querendo, por exemplo, fazer a função do médico? Como é que está isso? Não, de forma alguma, né? A gente, na verdade, assim, são exames simples, a gente não está falando de nenhum exame novo, né? Para o rol da OMS, não é isso. São exames de diagnóstico de vitaminas e minerais no sangue, de glicemia, de lipídios, enfim, totalmente simples, né? E a gente jamais faz a função do médico. A gente não faz diagnóstico de doença, a gente não trata a doença. A gente faz diagnóstico nutricional. E para isso a gente precisa fazer, né? São vários indicadores que a gente usa, vou exemplificar. A gente avalia consumo alimentar, a gente avalia a antropometria do paciente, peso, altura, composição, e a gente precisa avaliar o sangue, né, como complemento desse diagnóstico nutricional. Então, são papéis complementares do médico do nutricionista, né? E eu queria assim, reforçar que o principal determinante de saúde do século XXI, Estevão,
é a alimentação. Então, não dá mais para a gente tratar um paciente sem cuidar da alimentação e nutrição. E não dá para a gente cuidar integralmente do paciente sem exames laboratoriais. Então, na verdade, né, tratamentos complementares, né? A gente trabalha em Entendi. equipe multiprofissional. A expectativa é que a ANS dê uma resposta quando? Como é que está isso? Então, a gente teve uma reunião com o presidente da ANS no início de janeiro, né? Quando ele se mostrou assim bem aberto, né, compreendendo, né, a importância disso, que existe uma normativa na ANS que fala que só médico ou odontólogo podem prescrever esses exames. É nessa normativa que os planos de saúde se agarram, né? E a gente solicitou a criação de uma normativa que garanta ao nutricionista a prescrição e aceite pelos planos de saúde desses exames laboratoriais nutricionais apenas, né? Fizemos esse recorte, já protocolamos esse pedido, está na diretoria, estamos lá acompanhando para ver se esse ano ainda a gente consegue a publicação dessa normativa. Mas a gente precisa gritar para a população que isso está acontecendo, né? Porque acho que a pressão social pode dar celeridade a esse processo. Exames laboratoriais nutricionais, é importante frisar isso. Rapidamente, Manuel, deixa eu aproveitar a experiência da senhora, o aumento do uso das canetas emagrecedoras. Está rendendo uma baita polêmica em nível nacional e também no cenário internacional. E tem impactado o mercado de alimentação, né? O perfil dos alimentos comprados nos mercados está mudando. Restaurante já tem oferecido descontos no rodízio, vejam só, para quem usa o medicamento. Qual o ponto de vista do Conselho Federal de Nutrição sobre o avanço das canetas emagrecedoras? Então, eu queria destacar alguns aspectos antes de entrar exatamente nessa seara. Né? A primeira, como que a gente tem que falar, é que a obesidade, sobrepeso e obesidade são problemas de saúde pública de impacto para a população brasileira. Né? O último levantamento mostra que mais de 60% dos brasileiros têm sobrepeso e obesidade. É uma doença real, talvez o principal problema de saúde pública do Brasil, e é a porta de entrada para as doenças que matam o brasileiro, doença cardiovascular, diabetes e câncer, né? Então, as canetas são, de fato, né, um dos tratamentos para a obesidade. Isso aí é um ponto, né, de destaque. Agora, não adianta usar caneta se a gente não muda o hábito alimentar. Que, por outro lado, se a gente acompanha nos últimos anos, o brasileiro deixou de comer comida de verdade, feijão, arroz, legumes, verduras, e passou a consumir muito mais ultraprocessados, alimentos industrializados, né? São alimentos que têm muitas calorias, poucos nutrientes, enfim. Juntamente com esse perfil, né, o nosso obeso, ele é um obeso com deficiência de vitaminas e minerais. Então, a caneta não é uma solução milagrosa e eterna. Se a gente não muda hábito alimentar, se a gente não muda estilo de vida, não resolve. O reganho de peso vai acontecer naturalmente, né? E, mais do que isso, descontrole na venda, né? A gente está vendo aí contrabandos e etc, né? Então, há de haver uma regulamentação para isso também, viu, Estevão? É isso. Manuela, obrigado, viu? Sucesso aí no seu pleito, não faltarão oportunidades. Um bom início de semana para a senhora. Muito obrigada para vocês também. Tchau, tchau.